do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 5, diz assim que nós somos o sal da terra. Alabaçu decanta lamanaia. O sal, meus amados, se você colocar em demasia no seu alimento, você vai estragar, ninguém vai conseguir comer. Você tem que colocar um sal moderado, porque senão ele vai fazer mal. Ninguém vai conseguir comer, você vai destemperar a comida. Amém? Então você tem que ser temperado. Você tem que ser temperado na maneira de você agir, na maneira de você ser. Aleluia! Você tem que ter discernimento, porque o Espírito Santo de Deus vai te dar o discernimento para você saber que aquelas pessoas que estão te provocando, aquelas pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo para te provocar, ei, decanto, você vai ter o discernimento. Eu não sei como que vai ser esse discernimento, se vai ser através das experiências que você vai viver, mas vai descer sobre ti um discernimento. E você, como é o sal da terra, você vai saber ser temperado com aquela pessoa que está sendo manipulada por forças opressoras. Você não pode ser salgado. E você não pode deixar de apresentar, amém? A tua luz. Porque nesse mesmo capítulo de Mateus, capítulo 5, também fala que nós somos a luz do mundo, o sal da terra e a luz do mundo. A luz, ela dissipa as trevas. Ela dissipa a escuridão. E muitas das vezes você está sendo desrespeitado, ultrajado, caluniado, perseguido. As forças das trevas estão te perseguindo com mais intensidade. Por quê? Porque Deus derramou sobre você uma unção maior. Você já não é mais como você era antigamente, explosiva, queria bater de frente, porque você estava com a razão. Mas eu vou te dizer uma coisa, o justo ele não se justifica, mesmo ele tendo razão. Você tem que ficar calado, calada. É horrível, não é? Não é de uma hora para outra, não é de uma hora para outra. Mas Deus vai te dando experiências para você ver que não vale a pena bater de frente com quem está sendo manipulado por força das trevas. Não vale a pena, a situação só vai piorar. Você vai aprender que se você guardar o silêncio e se comportar como luz apenas, guarda o silêncio, você vai ver que Deus vai fazer algo muito maior, uma justiça muito mais superior do que qualquer discussão. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Deus é assim, meus amados. E quando alguém te confrontar, quem fez isso? Como isso aconteceu? Como você pode? Como você aguenta? Nabassóbia. Aí você vai dizer, é a graça do meu Deus que tem me sustentado. A graça do meu Deus me sustenta. Eu aprendi que eu não posso bater de frente com essa situação. Eu aprendi a entregar nas mãos do Senhor. E decanta. Eu aprendi que eu só devo agir quando meu Deus me ordena agir. Agora você vai lá e faz. Agora você vai lá e fala. Agora você vai lá naquele lugar. Porque Deus, meus irmãos, Ele sabe nos direcionar. Existe um momento de você falar e existe um momento de você calar. Eclesiastes 3:33. Para todas as coisas existe um tempo determinado por Deus. Existe o tempo de você ser sal e existe o tempo de você ser luz. Ei, decanto, ramanaia sou. Embora você seja as duas coisas. O que significa ser sal, missionária? Significa você ser moderado com as suas palavras, ter sabedoria, discernimento com pessoas que precisam de luz, precisam ser curadas. Então é preciso você ter sabedoria nas suas palavras para falar com essas pessoas. É difícil, mas pede uma direção que Deus vai te dar. Amém? Deus vai te mostrar como você deve agir, como você deve falar. Você não pode ser salgado.
e você não pode deixar de falar, para não deixar as coisas como estão. Porque a palavra de Deus diz, ou você é quente ou você é frio. Deus não gosta de gente morna. Meu amado, minha amada, quantas pessoas aqui têm suportado coisas calado? Quantas pessoas aqui, alabassu decanta lamanaia, tem medo de falar não, tem medo de dizer não, de encerrar o assunto, de se afastar. Meu amado, perdoar por vezes é você orar pela pessoa de longe, na baçúbia. Proteja a tua energia. Amar ao seu próximo, muitas das vezes, é você orar pela pessoa de longe, para preservar a tua energia, porque você já sabe que aquela pessoa é invejosa, que aquela pessoa ela só atrapalha o teu caminho, ela só te prejudica. Amar ao próximo não significa você ficar lá igual aquele desenho dos ursinhos carinhosos, abraçados, sendo que a pessoa não quer te abraçar, ela quer te apunhalar. E você já sabe disso. E Jesus disse, ame os seus inimigos, ore pelos que vos perseguem. Olha, a palavra de Deus já está falando aqui. Ore pelos que vos perseguem. Você não precisa. Jesus não falou, vai lá e abraça, enche ele de beijo, de carinho. Não. Meu amado, o maior amor deste mundo, o amor mais forte que você pode dar, o amor mais forte que você pode dar para alguém, o amor mais poderoso é a tua oração. A tua prova de amor mais poderosa que você pode dar para alguém, alabassu decanta lamanaia, é a tua oração. É o presente mais precioso. Quantos homens e mulheres que hoje estão na presença de Deus, se olharem no seu passado do que Deus te livrou, você foi fruto da oração de alguém. Aleluia, o milagre que Deus fez na tua vida foi porque alguém intercedeu pela tua vida. Essa é a maior prova de amor. Aleluia, glórias a Deus. Amém? A primeira prova de amor foi a morte do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário, por nós. E a segunda prova de amor que você pode dar para o teu próximo é interceder pela vida dele, pela vida dela, até que se conclua a obra de Deus nessa vida. Ser um verdadeiro intercessor, uma verdadeira intercessora. Amém? E toda vez que essa pessoa chegar a ti, você ser moderado como sal, um tempero, você ter temperança. Ei, decanto lamanai, como é precioso. Amém? E como você é a luz do mundo, você vai dissipar as trevas da vida dessa pessoa, com a tua oração, com a tua fé. Amém? É isso. Ter unção, meu irmão, não é ter tudo de mão beijada. Ter unção, minha irmã, não é ter tudo de mão beijada. Muitas das vezes, ter unção, aleluia, quando Deus derramou a unção sobre Davi, ele enfrentou um gigante, Deus deu um gigante para ele. Olha isso. Tem muitos exemplos aqui. Quando você não está fazendo a vontade de Deus, você não é nada para o inimigo. Mas quando a luz de Deus, ela te escolhe, ela te sela, ela te separa para algo divino, você entra em conflito com o próprio inferno. Ou seja, o inferno entra em conflito com você, porque a tua luz, ela dissipa as trevas que estão na vida de algumas pessoas. Por isso que às vezes, quando você pisa em determinados ambientes, pessoas se incomodam. Pessoas não te aprovam. Você pode ter a mesma fé que elas. Você pode professar a fé cristã, estar na mesma casa de oração, mas você incomoda aquela pessoa. Aleluia! E não demora muito para aquela máscara cair e todos virem por que ela estava incomodada com a tua presença. Deus manda dizer que a máscara de alguém vai cair por amor a ti. Porque Deus, ele continua fiel.
Você não é aquilo que o inimigo falou que você é. Você não é aquilo que alguém disse que você é. Pessoas tentando te diminuir, te paralisar, fazer tanta coisa contra ti. Abalou a tua fé, te feriu, te machucou. Mas Deus está te levantando novamente, águia. Mais um exemplo do sal. O mar é salgado. Peixes vivem nessa água salgada. Deus criou seres, amém? Seres aquáticos para viver na água salgada. E o mar, o sal do mar, ele tem uma função. Ele vai purificando aquela água. Porque lá tem o alimento dos peixes e lá também os peixes, fazem as suas necessidades. Então o próprio sal do mar, ele purifica aquela água para eles viverem ali. Antigamente o sal, ele era usado como remédio, juntamente com mel ou com azeite. Se untava a ferida e era curado. Quando a águia se fere, ela mergulha no mar, porque ela sabe que o sal é remédio. E ela vai lá para o ninho dela, lá no alto do pico mais alto da montanha, se regenerar. Porque ela teve um trabalho de tirar algumas penas que já estavam danificadas, um bico rachado. Ela teve o trabalho de bater na rocha, tirar. Aí o que ela fez? Ela preservou as asas dela. Foi lá no mar, mergulhou, depois voltou lá para o ninho dela e se refez com a ajuda do quê? Do sal. Amém? Quando você faz a vontade, xarabalabasúbia, do grande, do eterno, e tu abre a tua boca como sal da terra, para ser moderado, para falar com o teu próximo, aquilo que ele precisa ouvir, com moderação, decantalabaçou. Esse mesmo sal que tu és, vaso, cura você por dentro. Ai, canabaçou. Você é águia. Você é fonte de luz. Você dissipa as trevas. Você incomoda o inferno. Ei, canto. Deus está te levantando. Deus está te levantando. Tentaram te parar. Tentaram te calar. Tentaram rimanabassóbia contra a tua vida. Trabalharam as ocultas. Fizeram tantas coisas. Mas o Senhor te levanta nessa hora. Através desse vídeo. Desta palavra santa. Decanta labassu, decanta lamanaia. Ore, manabassore, manaia sou decanto. 7 vezes cai o justo e se levanta. Mas o ímpio permanece lá. Na lama, que é o lugar dele. Deus está te levantando mais uma vez, águia. Deus está te levantando, labassúbia. Ei, decanto lamanaia sou, decanto lamanaia. Ore manaia sé. Lembra da passagem do bom samaritano? Um homem foi roubado, foi agredido, quase até a morte. Passou levita, passou profeta, passou pastor, bispo, tudo. Ninguém acudiu o homem. Aí veio um estranho de Samaria e sarou as suas feridas, pagou lá o lugar para ele ficar, para que ele fosse bem cuidado. E deixou lá tudo pago, até o momento dele ir lá e buscar aquele homem, levar para um lugar, para sua terra. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus vai usar alguém que você não conhece, para ser um apoio na tua vida, um alicerce, para levantar você. Alguém te feriu, te anabaçou, alguém te machucou, mas o Senhor vai levantar alguém para te curar. Alguém que você não conhece, para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Deus está te tirando de uma caixinha, onde você acha que vai morrer lá, que aqueles são teus amigos, que mesmo que você ouça críticas, palavras duras, que você apanhe, você merece tudo aquilo, e é mentira de Satanás. Você vai crescer. Deus está te tirando de uma caixinha, de uma prisão. Ei, xandarabacóbia. Você vai crescer. Não tenha medo do novo, não.
Está descendo uma unção sobre a tua vida neste momento. Assim como quando a águia mergulhou na água salgada e o sal curou as suas feridas. Aleluia! Deus está enviando uma água purificadora sobre você agora. Como no 7º mergulho de Naamã. O mergulho da cura. O mergulho da perseverança. O mergulho da humildade, porque aquele homem era orgulhoso. Eita Deus, Deus quebrou ele. Olha, Deus, ele é maravilhoso. Ele complica para depois ele explicar como que alguém vai ser curado de lepra numa água imunda. Deus, primeiramente, Deus quebrou o orgulho daquele homem, mostrou para ele que ele faz como ele quer. Não quer entender, vaso, o agir de Deus. Deus vai fazer como Ele quer na tua vida. Ainda que você não entenda. Ainda que as coisas saiam do lugar. Não temas o que você talvez dê muito valor e vai perder. Algum objeto, alguma coisa. Eu vejo um reboliço aí. De calabaçóbia. E você é muito apegado em algumas coisas. O Senhor manda dizer: eu vou te dar tudo novo, eu vou refazer. Deixa levar, deixa tirar. Eita, deixa sair. Aleluia, Deus está te separando do meio da falsidade, das cobras, dos escorpiões. Você é filho e filha do dono do ouro e da prata. O que você está temendo? Ei, decanto, labaçóbia. Deus te renova. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Você foi selado e separado para anunciar as boas novas do eterno. E você está aí ferido, machucado, estagnado, paralisado. E hoje Deus te levanta. E Deus te cura e sara as tuas feridas. Recebe a cura do Altíssimo. Aleluia. Esse mesmo sal que você prega é o sal que te cura agora. Essa mesma luz que emana de você é a luz que te cura agora. O Espírito de Deus está com saudade de você abrir a boca e falar tudo que Ele mandar. E se duvidaram, se disseram ela parou, ele parou, acabou, não tem mais jeito, vão ter que ver a dupla honra. Vão ter que ver a dupla unção. Ih, tcharabacóbia. Quando Elias foi trasladado num carro de fogo, Eliseu falou: Elias, joga-me tua capa com dupla unção. Unção dobrada, porção dobrada. Elias disse para Eliseu: se você conseguir ver, você vai receber a capa e vai receber a unção. Ele conseguiu ver, recebeu a capa e recebeu a unção. Amém? Deus está abrindo os teus olhos para você ver o sobrenatural de Deus. Deus está abrindo novamente os teus olhos espirituais, que estavam calcificados de tanta luta e guerra na tua vida. Lembra daquele cego de nascença? Ele nunca enxergou nada. Deus passou lama, porque nós fomos feitos do barro. E eu creio que naquele momento, a saliva do próprio Criador criou ali dentro dos olhos daquele jovem o globo ocular. Criou ali tudo perfeito, saudável. Fez tudo novo ali dentro, do barro, com a saliva do Criador. Depois mandou lavar no tanque de Siloé. Lavou os seus olhos e enxergou tudo pela primeira vez. Você vai enxergar tudo de maneira diferente. Talvez aquele cego tinha uma visão na sua mente de como eram as coisas. Mas quando ele enxergou, ele viu tudo diferente do que jamais passara pela sua mente. E o Senhor manda dizer: eu vou fazer na tua vida o que jamais passou pela sua mente. O que jamais passou pela sua cabeça, pela sua mente, é o que eu vou fazer. Eu vou tirar algumas coisas e pessoas do lugar para te honrar. Vai parecer que você está sendo derrotado, acabado, finalizado, estagnado. Alguns vão até zombar, mas você fica quietinho. Faça como eu fiz com meu servo Elias. Meu servo Elias ficou quietinho. Eu falei: Elias, vai para o Querite, que lá enviarei corvos para te sustentar. Elias ficou escondido por Deus ali naquele vale, na beira daquele ribeiro. Depois foi escondido por Deus em Sarepta e sustentado pelo mesmo. Meus amados,
Depois chegou o tempo de Elias voltar. Então Deus, ele escondeu você numa humilhação. Quem sabe Jezabel e Acabe achou que Elias já estava morto por chacais, por cobras, pelo próprio sol, de fome e de sede no deserto. Porque Elias estava ali escondido. Não estão entendendo o que está acontecendo com você. Muitos estão pensando que você se acabou, porque você não está lá fazendo o querer deles, dos homens, das mulheres. Você não está lá fazendo a vontade deles. Então eles estão achando que você está finalizado, acabado, derrotado e destruído. Mas o Senhor manda dizer: eu vou tirar você desse esconderijo com dupla honra, com porção dobrada. Ei, carabacomanabassóbia. Fique em paz, porque eu não erro o endereço. Eu não tenho culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Lembra da minha palavra que diz assim, que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, contemplando a cada um para dar a cada um segundo as suas obras? Deus, ele dá a cada um segundo as suas obras. Deus sabe retribuir. Deus sabe dar a paga. Deus sabe dar a retribuição. Ei, tcharabacomanabasóbia. Crê somente, meu irmão. Crê somente, minha irmã. Tem coisa nova chegando aí para a tua vida, que vai surpreender você. Deus vai fazer coisas que você jamais pensou que fosse acontecer na tua vida. Foi muita luta, não foi? Acabou. Ontem eu tive uma visão. Uma pessoa que estava enterrada. É como se Satanás tivesse enterrado o sonho de alguém. E eu vi a mão de um gigante segurando aquela cova, e aquele alguém estava encolhido embaixo da terra, vivo ainda. Mas o Satanás forçando um gigante, uma mão de um gigante. A mão do gigante, aqui é a pessoa pequenininha, né? E aqui é a mão do gigante em cima da terra, que é para garantir que aquela pessoa não ia sair dali. E eu perguntei a Deus, o que significa essa visão? Significa que o diabo, ele tem medo do teu crescimento. Ele sabe que você de pé detona o inferno. Ele tem medo da tua oração, do teu posicionamento, do teu crescimento. A inveja não é do que você é agora. A inveja é do que Deus vai fazer na tua vida, através de você. Por isso todos esses ataques. Aí eu via, quando o céu se abria, descia aquele arcanjo enorme, um anjo com uma espada de fogo, e pegava aquele gigante. Aí desciam outros anjos com espada e paralisava aquele gigante. O gigante saía desbaratado ali daquele lugar, e aquela pessoa pôde se libertar, se levantar. E eu via quando o anjo, esse mesmo anjo que atacou o gigante, pegava na mão da pessoa e levantava ela, e uma voz dizia: eu estou te levantando. E eu via quando esse gigante não suportava aquela voz, aquela luz, e ele era explodido assim em cinzas. É isso que Deus vai fazer com os teus inimigos, porque Deus tirou você desse ciclo. O inimigo tentou te enterrar nesse ciclo de sofrimento, mas o Senhor te liberta dessa cova, dessa sepultura, dessa depressão, dessa paralisia, dessa estagnação, e aquilo que você pensou que não ia mais acontecer, começa a partir de agora. Prepara para o reboliço e para a mudança. Haverá uma virada de chave na tua vida. Alabassúbia, você entra num novo ciclo, ainda ferido das guerras do ciclo anterior, mas vivo, onde a vida é a esperança, e Deus te cura neste vale. Amém? Eu também via, quando o anjo levantava e falava: levanta-te, não era só isso não. Vinha anjos como fossem enfermeiros e cuidava daquela pessoa, fazia uma transfusão de sangue, fazia tanta coisa. Amém? Deus te leva para um ciclo de cura, de levantar.
Um ciclo aonde você será honrado por todas as humilhações que você passou. Amém? Recebe. Você está saindo de Lodebar para sentar na mesa do rei. Ninguém vai entender nada. Aleluia. Deus fere o Ziba que tentou te prejudicar. Amém? Fique em paz. Fique em paz. Você tem honra. Amém? Não liga para que esse Ziba está interessado, o que ele quer levar, o que ele quer tirar. Na mão de uma pessoa infeliz nada prospera. Amém? Você tem Deus e o pouco com Deus é muito. Você serve o dono do ouro e da prata. Haverá restituição de tudo que você perdeu no ciclo anterior. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e continua sendo o sal da terra e a luz do mundo, porque Deus te levanta, te cura e te renova para esse novo ciclo. E você vai viver o extraordinário do Senhor.